Boa noite. Hoje o canal da FBTF vai bater um papo com Moacir Júnior. Sim, treinador Moacir Vieira de Araújo Júnior. Zé Mário, meu presidente, boa noite. Matheus Falcão, boa noite. Boa noite a todos. Como eu estava dizendo aqui, Alexandre, boa noite. Já Moacir Júnior entra aí para bater um papo com a gente. Treinador com larga experiência nessas divisões. Paulo Zagallo, titular, camisa 10 e capitão do time da FBTF. Boa noite, meu amigo. Satisfação, alegria ter você por aqui. Tchê Esporte, beleza, Zé? Meu presidente, boa noite a todos aí, viu? Matheus de novo. Paulo Zagallo, boa noite. Que alegria ter vocês por aqui. Já, Moacir Júnior aí conosco. Luiz Carlos, boa noite, meu amigo. Tencati, nosso treinador também na FBTF, boa noite, meu amigo. Legal, obrigado pelo carinho de vocês aí, professor Fábio, boa noite também. A todos que aguardam aí a entrada do Moacir Júnior. Luiz Carlos, boa noite. Obrigado, Tencati. Alegria ter vocês aqui no ao vivo. Tá aí, meu amigo Moacir Júnior. Essa fera aí. Deixa eu ver aqui. Isso, pediu. Vamos lá. Vamos aguardar o professor já ele entra aí para bater um papo com a gente. Grande Moacir! Como é que tá, professor? Boa noite, Palmieri. Tudo bem, graças a Deus. Queria iniciar aí com gratidão, né? Gratidão a... Nós estamos aqui hoje devido a uma ideia do Mancini e do saudoso Caio Júnior, que depois, né, puxou aí junto Zé Mário, Alfredo, Dorival. Se eu não vou falar muitos nomes, que eu posso esquecer de alguém. É muita gente. Mas eu queria iniciar com essa palavra de gratidão, porque é por isso que estamos aqui nessa causa aí tão bacana da FBTF e sou muito honrado em fazer parte. Nós somos aí, Pintado entrando, deixar um abraço pro Pintado aí, o Cascudo, né? Cascudão, né? Ele, Cascudão, né? Moacir Vieira de Araújo Júnior, que alegria, rapaz. Moacir, eu primeiro quero dizer a você também que geralmente quando fica pro fim da live não dá tempo da gente falar, né? Os assuntos vão pipocando na conversa e quando a gente vê, a live acabou, né? E a gente gosta de fazer 50 minutos, que é um tempo bom, não cansa também quem está do outro lado, mas eu também quero fazer aqui dar um testemunho, que ano passado eu passei um aperto, eu estava indo correr e senti um piripaque aí, resumindo, acabei no hospital, é uma história meio complicada. Eu tenho muitos amigos, assim, muitos colegas, mas nessa hora, poucas pessoas também ficaram sabendo, né, que eu tive um probleminha e quase ninguém foi lá me visitar. Também por minha culpa, que eu também não... Eu não tenho esse tipo de perfil, ficar divulgando. Né, tem gente que fica vendendo desgraça todo o tempo, né, ou disputando o tamanho da desgraça com os outros. Não, acho que cada um tem que viver com o seu problema e tal. E lá no meio do meu sofrimento, lá você foi me visitar. Você se desprendeu, foi até lá, me visitou. Essas coisas marcam a vida da gente. Eu dou muito valor a isso. Porque na hora do aperto, na hora que você está agoniado, angustiado, é que você sente o peso, a força da amizade das pessoas e como elas são. É igual você ir num velório, né? Você não tem o que falar para o parente do morto. Você não tem o que falar, porque é uma dor muito grande. É só a sua presença. Você está ali, já é o suficiente. A pessoa vê você, ela se sente confortada. Então eu também quero te agradecer de público. Também agradeço a FBTF. Acho que nós temos grandes homens ali dentro que são capazes de mover a pedra da história. Eu vejo assim. São capazes de mover a pedra da história. E você é um dos nomes, porque você tem sangue no olho, é um cara que é guerreiro, é um Highlander. Eu tenho muito respeito por você também. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Sem mais delongas, eu quero saber o seguinte. Você é de Minas. É Curvelo que fala? Esse é o nome da cidade?
Eu sou nascido em Curvelo, filho de Moacir Vieira, meu pai, Tarcísia, minha mãe, somos 7 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, eu tenho 2 irmãs e um irmão mais velho e 2 irmãs e um irmão mais novo. Então eu fui ali, realmente a divisão da coisa, né, no meio, acho que foi selecionada, né, Palmeiras? Então, Curvelo é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, mas depois, dado já o início da história do futebol, eu fui aprovado num teste no Cruzeiro, no infantil, em 1981, e dali eu fui, depois foi minha irmã, meu irmão, e hoje a família toda reside em Belo Horizonte e região. Você jogava de quê, Moacir? Eu joguei de zagueiro, né? E líbero, volante, esse primeiro aí, sempre jogando de trás ali, sempre aquele jogador que tinha, né, como forte a marcação, a visão do jogo, iniciava muito bem o jogo, certo? E naquela época do 3-5-2, como eu também tive uma oportunidade de jogar fora do país, eu sempre joguei líbero, jogava na sobra e com aquela intenção de construir. Na construção do jogo, sempre muito usado, porque tinha uma visão periférica aguçada. Rapaz, eu ia te perguntar assim, você é aquele cara que botava terno e gravata para jogar, ou você chegava no vestiário e ficava molando o facão antes de entrar em campo? Que tipo de zagueiro que era você? Tá mais pra Varese, né? Do jeito que você tá falando, né? Verdade. Eu buscava, né, Palmeiras, sempre trabalhar em cima daquilo que os treinadores pediam, apesar de, na nossa época, né, os treinadores determinava-se poucas coisas, né, mas colocava o time em campo, principalmente na base, né, a gente não tinha treinador de goleiro, você com certeza pegou essa fase, né, o treinador, às vezes ele era preparador físico, goleiro, treinador de goleiro, e fazia tudo. Então ele não tinha aquela especificidade, né, de nada. Então, meu amigo, era sem bola, tinha que marcar. Se passasse, tinha um recurso do carrinho, que hoje foi banido, né? A famosa voadora, né? Hoje é vermelho, né, parceiro? Então, Pô, a assim, gente. não tinha aquele monte de câmera, né? Que pegava tudo. Então o cara rachava no meio, né? Não tinha, não tinha. Às vezes era muito usado outros artifícios, né, Palmeiras, para se impor. Às vezes você pegava um jogador muito técnico, né? Você usava outros artifícios além do futebol. Hoje não dá mais porque, né, você está exposto demais aí. E os Pô, assim, atletas também. eu já tô vendo você jogar. Você entrava de terno, mas na hora que tinha que puxar o facão, você puxava, né? É isso aí. É mais ou menos isso aí. Exatamente. Muito bom, muito bom, É muito isso bom. aí. Você começou, então, desculpa, eu me perdi um pouco. Eu já tô vendo você de terno jogando com aquela elegância toda, mas amigo, na hora que o ciscador chegava, você já puxava o facão e botava moral no negócio, né? Teu estilo, né? Teu estilo é esse. Exatamente. E até mesmo porque com 14 anos eu tinha já 1,88 m, né? Bem mais fininho, né? Hoje duplicou aí a visão, mas a gente, a iniciação foi no Cruzeiro, né? Eu tive a oportunidade de fazer um teste lá e com o falecido Lincoln Alves, que na época revelava realmente, o Cruzeiro era uma máquina de revelar talentos, né? E tinha muitos olheiros. Aí eu fiz um teste lá em 81, passei e fiquei até 88. Eu fiquei praticamente de 7 a 8 anos em todas as categorias de base do Cruzeiro. E aí, quando eu me profissionalizei, na época era o passe preso, né? Prenderam o Isso. meu passe. E aí eu fui emprestado para várias equipes de Minas, de Goiás, Espírito Santo, Bahia. Fiquei 4 anos assim. E depois eu peguei o meu passe e tive a experiência. Fui me aventurar na Europa, entendeu? Aí eu tive passagens na Alemanha, Áustria, Kavala, na Grécia, é um clube que tem lá. Ou seja, eu dei uma rodada e chegou quando eu tinha 28 para 29 anos, uma lesão muito forte ligamentar, encerrou minha carreira, e aí eu já parti para a carreira de treinador. O que essas experiências que você teve fora, na Alemanha, Grécia, onde mais que você falou? Eu tive na Holanda, e Alemanha, Grécia, Holanda e Áustria. Pô,
Somado aí, quanto tempo mais ou menos você ficou fora? 4 anos, de 92 a 96. Eu, na época da Alemanha, jogava no Bayern, por exemplo. Eu estava, na época, o Augsburg ainda era da segunda divisão, né? Chama da Zweite Bundesliga, mas eu joguei Landesliga. Nessa época eu jogava Jorginho, Mazinho, Paulo Sérgio, jogava no Bayern de Munique, nessa época. Pô, que legal. O que você acha que mais essa experiência te ensinou lá fora? Olhando, você teve toda uma escola na base brasileira, aí você foi lá para fora, né? O que mais te chocou, assim, em termo cultural, mas no mundo do futebol? Que você falou, caramba, é aqui eles fazem isso, assim, como é que tua cabeça ficou quando você chegou lá fora? O primeiro clube foi na Alemanha, né? Isso, a primeira experiência fora foi na Alemanha. Isso, exatamente. O que mais me chocou foi a questão da mecanização do jogo, né? O treinador, ele determinava situações e se você saísse... Eu, por exemplo, jogando de líbero, às vezes eu queria fazer uma situação de uma saída diferente daquela que estava mecanizada e ele me punia, né? Ele me falava que não queria assim, que tinha que fazer daquele jeito, daquela forma, mesmo que se o jogo se apresentasse de uma forma diferente, porque quem toma a decisão, na verdade, são os jogadores, né? Nos momentos de complexidade do jogo, mas era impressionante. Aquele cara que jogava do lado direito era só do lado direito, do lado esquerdo só do lado esquerdo, os alas, né? Na época usava-se demais o 3-5-2, então às vezes o cara entrava numa diagonal ou lado oposto e o treinador parava o treino, então isso foi uma coisa que me chocou muito, porque eu achei um excesso de organização. Mas em contrapartida, né, todo o funcionamento do clube, seja ele da primeira, da segunda, terceira divisão, perfeito, né, os campos perfeitos, as organizações das competições, muito bem, tudo muito bem organizado, como que também agora no Brasil a coisa deu uma melhorada boa, né? Mas naquela época, Palmieri, 92 ali, era uma loucura, né? Eu cheguei na Alemanha ficou unificada ali em 90, né? Então eu cheguei nela então foi uma situação assim que me marcou muito, né? E eles têm um ditado lá que fala que a organização é a metade do sucesso, entendeu? Mas eu acho que isso não cabe muito no futebol, entendeu? Porque você tem que estar organizado, mas de vez em quando com a bola você tem que desorganizar, você tem que, né, causar um desconforto no conforto do adversário, né? Mas lá não, lá o negócio era feito de uma forma quase que matemática. Então isso aí me deixou um pouco assim, mas foi tudo bem, foi uma experiência válida na minha vida. Da Alemanha você foi para... Eu fui para a Grécia, Kavala. Aí, assim, a Grécia eu tive a oportunidade de trabalhar no Chipre, e o chipriota ele é muito... Pra você ter uma ideia, se você pegar lá o mapa do Chipre, eles gostam de mostrar o mapa do Chipre com a Grécia em cima. Eles são muito identificados. É uma história longa, até porque quem colonizou lá o Chipre foi a Inglaterra, mas tem uma história de guerra com a Turquia, e a Inglaterra foi que colonizou, mas foi a Grécia, eles têm muita relação com os gregos, tanto é que eles falam grego lá. Bom, eu tive a oportunidade de ver o grego jogar, né? A gente fez pré-temporada várias vezes na Grécia, com o time que eu trabalhava. Rapaz, primeira vez que eu vi aqueles caras jogarem, eu me assustei. Eu pensei que era rugby. Força, pancada, e o árbitro segue o jogo. Eu falei, gente, isso, eu já fico imaginando, você sai do Brasil e vai para a Alemanha, aí você pega um negócio robozão, não pode, é por aqui, é só isso e tal. Aí você sai da Alemanha, daquele jogo mecanizado, embora você vai falar aí, mas talvez lá na Grécia também tenha sido assim para você, mas muita força, né, Moacir? Você não ficou... Isso também não te assustou, não? Eu fiquei assustado quando vi isso lá. Muita força, só que assim, né, por ser um jogador de defesa, no caso, né, isso acabou que facilitou uma adaptação, né, entendeu? Só que realmente os jogadores que chegavam lá, que eram meio campo e atacantes sul-americanos, eu joguei lá com muitos argentinos, né, com muitos de outras nacionalidades, eles tinham muitas dificuldades e se queixavam muito disso, a falta de liberdade para jogar, né?
Então, eu até acho que isso, sabe, Palmeiras, advém um pouco aí a nossa batalha em relação ao futebol brasileiro também, né? Eles estão pegando. Outro dia o Luxemburgo soltou um vídeo aí com várias jogadas assim criativas de jogadores europeus e africanos e tal, uma coisa que é nossa, né? Então, para você ver a essência nossa é isso aí, é a criatividade e a liberdade. E a essência deles não é. A questão da organização lá, ela às vezes ela passa do ponto e nós temos que resgatar isso aí, né? Quem vai resgatar isso aí somos nós e temos essa função e eu tenho certeza que está todo mundo imbuído disso, né? Através do pessoal da FBTF, pessoal da CBF, os cursos da CBF aí, eles estão pegando muito forte também nisso, para que eu terminei a minha licença Pro agora, né, recentemente, e te digo que valeu muito a pena, me sinto hoje um profissional mais qualificado em alguns aspectos, né, dentro daquilo que você tem de seu padrão de trabalho, seu modelo de jogo, a sua forma de organizar a sua equipe, mas foi uma oportunidade fantástica, como é também uma oportunidade fantástica aí no nosso grupo da FBTF, nós estarmos divergindo de algumas coisas, discutindo outras e expondo, né? E tendo grandes ícones, né, do nosso futebol, né? No caso, Parreira, Lazzaroni, o professor Luxemburgo, o Oswaldo agora foi na ótima live aí na terça-feira, e muitos outros, né? Deixar aqui um abraço também para a família do professor Vadão, né? Que nos deixou aí uma lacuna muito grande, porque é um grande ser humano, um grande profissional. Rapaz, o Vadão é o tipo do cara que passou pelo mundo e deixou marca, né? Tem gente que passa, a gente não sabe nem porque passou por aqui, mas tem uns que passam e não... Quem somos nós aqui para ensinar a Deus ou tentar dizer que Deus está errado, mas são pessoas que fazem falta. Se ficasse aqui... E o Vadão tinha esse espírito, né? Era um cara, tom de voz dele baixo, um cara amigo. Eu nunca vi ninguém falar nada de ruim dele, sabe? Então, assim, nem que ele se alterou um dia, ou que quando fala que ele se alterou, já dá uma gargalhada, porque ele saía da normalidade, né? E você acaba tratando isso de forma descontraída, porque não era normal ele fazer isso. Boa, aí você, da Grécia, você foi para mais 2 países. Quais foram? Eu fui para a Áustria, voltei para a Áustria. Aí depois tive curto entre Erft na Holanda e depois voltei para a Áustria, foi onde eu fiquei até o meu retorno para o Brasil. O que o treinador Moacir Júnior traz hoje desses aprendizados que você teve? A sua base no Cruzeiro, que sempre foi referência na formação, e essa experiência que você teve fora, porque você é resultado, você é a soma do seu aprendizado. O que você traz com você quando você monta os seus times, a sua filosofia, seu estilo de jogo? O que isso moldou você, de que maneira? Olha, como eu te falei, na base, a gente não teve, naquela época, a oportunidade de ter muitos treinadores, no caso do Cilinho, por exemplo, né, que é um exímio professor de base, que foi uma pessoa que conseguiu passar muitos conceitos. Eu aprendi muito, muito na Alemanha, né? Principalmente na questão da organização da equipe, na questão, por exemplo, de orientar. As orientações que eu tive lá como defensor foram muito importantes para mim, entendeu? A questão de você mensurar bem a distância de um... Sempre você pegava aqueles atacantes gigantes, né, para marcar. Então, a questão de mensurar uma distância para o atacante, você não entrar dentro dele para que ele não faça o giro. Então, isso hoje a gente consegue orientar os nossos atletas, né? Você saiu na cobertura, você ter como referência o seu gol, né? A linha da pequena área ali, ela é uma referência muito boa para que você não fique nem muito longe, nem muito perto do adversário, nem muito longe da sua meta. E você, como ex-goleiro, sabe disso. Como que o zagueiro, como que o defensor pode ajudar, né, nesses aspectos. Então, são coisas assim, são detalhes que eu vou enumerar. Se a gente for falar de tanta coisa aqui, é mais uma live, né? São muitas coisas que foram, como você falou, experiências gerando conhecimento, né? E eu sou realmente, eu acho que
a figura própria de quem aprendeu, Palmieri, na prática, né? Eu digo que tem gente que trabalha, começa em time grande e termina em time grande. E tem muita gente que vê os erros dos outros e aprende, né? Eu sou um cara que eu sou trilheiro, eu fui abrindo as trilhas, eu fui buscar sofrer, né? O sofrimento é um pouco maior quando você erra com seus erros, né? Quando você erra com os erros, quando você vê as pessoas errarem e constrói seu aprendizado, você sofre menos. No meu caso, não. Eu não só como atleta, né? Depois como treinador, porque eu tenho 39 anos de futebol hoje, desde que eu comecei em 81, mas eu comecei em 2003, na verdade. Eu tive a felicidade de ser, depois que eu voltei ao Brasil, fiz a faculdade de Educação Física e fui professor de escolinha de futebol de campo e de salão 3 anos, né? Depois, no último ano da faculdade, eu entrei para a competição. Eu fui para a Cearia, um clube de Ipatinga, fui treinador do Fred, esse que está no Fluminense hoje, participei da formação dele, entendeu? E depois eu comecei, cara. Infantil, juvenil, juniores, auxiliar técnico profissional, certo? E aí em 2003, aí em Ribeirão Preto, eu tive a minha primeira chance no comercial de Ribeirão, na A2, um campeonato pesado, né? Eu era de auxiliar e acabou que o professor Vantuil Rodrigues saiu e o presidente pediu para que eu ficasse, e lá se vão 18 anos, né? 18 anos, mais de 20 clubes profissionais, mais de 25 equipes já que assim na formação de elenco. Então, assim, eu não me gabo muito por isso, porque eu gostaria que o futebol os treinadores agora estão batalhando por uma lei, né, que tenha menos essa rotatividade, mas em contrapartida, eu também me sinto lisonjeado, né, cara, porque o maior tempo que eu fiquei parado, desde 2003, quando eu comecei no comercial até agora, foi agora, e mesmo assim eu fiquei parado, empregado aqui no 13 de Campina Grande, que vai jogar o final do estadual, vamos jogar a Série C do Brasileiro. Então, assim, eu realmente procurei acumular muitas experiências para construir o conhecimento, e agora com essa lapidada final aí, dessa participação nos cursos da CBF e tudo, eu me sinto agora, aos 53 anos, um profissional muito melhor e muito mais preparado do que eu era anteriormente. Eu vejo às vezes, você também é um cara que eu sei que é estudioso, está sempre ligado no que está acontecendo. Às vezes os colegas nossos, ex-atletas, vão para frente da televisão, vão para o rádio para comentar jogo. E não é que eles não sabem, não conhecem futebol, eles conhecem futebol. Mas a vida de treinador só conhece quem é treinador, quem viveu na beira do campo, quem comandou a equipe, Então, um exemplo aqui, eu vou citar o Casagrande, só por citar, eu posso citar o Edmundo, eu posso citar qualquer um desses colegas que tiveram uma carreira concreta, não estou aqui, mas aliás, eu sempre ouço e filtro o que eles falam, como todos nós que somos da bola, a gente filtra, né? O que eles e os que não jogaram também, porque às vezes pode ser alguma coisa que preste. Geralmente só sai o que não presta, mas às vezes sai uma coisa ou outra que você consegue aproveitar. A importância de você ter passado por todas as fases, né? Você viveu todas as fases, treinando embaixo, saindo de um sub aqui para um sub ali, para um sub acolá, até chegar no profissional. Você esperou, você não foi feito na estufa, é isso que eu quero dizer. Não colocaram você na estufa, deram um grau e vamos tirar que amadureceu. Não. Você acha que isso é importante no trabalho de formação do treinador? Ele consegue sair melhor quando ele conhece mais a fundo as necessidades do futebol de uma maneira geral? Olha, 200% certeza que isso é importante, né? E eu busquei, como não fui um jogador renomado, eu sabia que eu precisava de buscar essa escada que a gente chama, né? Realmente a fazer bem cumprir essa hierarquia, cumprir bem essa coisa de uma forma gradativa e intensa, para que você, quando eu cheguei na final de um campeonato em Minas Gerais com o Tombense do Sub-15,
eliminando o Cruzeiro, Atlético, foi América e Tombense. Eu falei, opa, eu estou pronto para o juvenil. Quando chegou no juvenil, que a gente ganhou lá do Cruzeiro, dentro da Toca da Raposa, 3-1, opa, já estou pronto para o sub-20. Então, assim, você vai, né? Você vai se provando, você entendeu? Então, assim, eu, particularmente, quando eu fui auxiliar, procurei ser o melhor auxiliar possível e com certeza, quando eu cheguei no profissional para me exercer, eu já estava mais do que firme e preparado, né? Porque meu primeiro clube comercial na época era Milagres, goleiro, Palhinha, muitos jogadores experientes, mas que eles aceitaram de uma forma maravilhosa o meu trabalho, pelo fato também de ter sido atleta, de ter passado por aquele momento de dificuldade, entendeu, Palmieri? Eu digo que existem dois tipos de clubes tem clubes que são fornecedores e outros são consumidores. Os clubes fornecedores são aqueles que geralmente que fazem ali a base da pirâmide e que faz o trabalho duro, né, cara, de pegar o jogador, como eu peguei Thiago Santos, que foi para o Palmeiras na sequência, eu levei para o América Mineiro, eu peguei o Marcão, oriundo de uma segunda, terceira divisão, levei para o Criciúma na Série B. Então você vai, é o trabalho que você vai, é uma formação mais difícil. Agora, quando o clube tem condição, você chega num clube que tem condição, você já pega o que é. Eu vivi essa experiência, por exemplo, com o Éder Luiz, aí no comercial de Ribeirão Preto, né? Éder Luiz, eu bati na porta do professor Ricardo Drupes para o Atlético para dar uma oportunidade a ele, que era um jogador que na época é diferenciado. Então, ajudando os clubes, ajudando os atletas e formando, cara, formando muito. E, então, assim, isso para mim foi muito importante. Eu hoje não tenho nenhum tipo de frustração de não ter feito aquilo, né, que poderia ter feito com a educação física, que eu fiz, né, poderia ter feito a pirâmide direitinho, eu fiz a pirâmide. Então, eu acho que isso é super importante, isso te dá condições de você discutir futebol em qualquer nível, né? Então, assim, a ponto de estar aqui, nós falando para treinadores aí que tem um quilate gigante, mas se for falar qualquer aspecto dele, do futebol, que seja físico, técnico, tático, psicológico, e foi a minha formação, né, final, eu fiz a minha especialização na UFMG, foi na parte da psicologia. Então, isso dá para você realmente uma força grande, você entendeu? E os jogadores acabam sentindo isso, entendeu? O jogador, ele te testa todos os dias, né? Desde que você entra no clube até na sua saída. Então, ele sabe quem é de verdade e quem não é, entendeu? Então, e aí também você, né, acaba, toda essa experiência, né, Palmieri, ela acaba te dando sustentação para você ter uma postura boa, mas também para você ter uma postura alegre, cara. O futebol é alegria, cara. Você não pode ficar, você não pode se ater só à parte teórica, a parte, né, da postura, naqueles momentos nossos ali, né, cara, no vestiário, na concentração, o momento pós-vitória, que hoje todo mundo pega o celular e vai lá. Tem vezes que eu chego no vestiário, dá vontade de tomar o celular, larga o celular, vamos festejar, parceiro, vamos, né? A alegria da vitória e a tristeza da derrota, ela tem que ser sentida, então, e tem que ser comemorada. Então, a gente busca levar isso para os grupos. Você toma esse cuidado em relação ao seu grupo? Eu vou dar um exemplo. Eu vivi uma experiência, tá até no nosso grupo, ele fala pouco, assim, não é muito de, pelo menos ali no grupo, interagir muito, mas é um cara extremamente competente, que é o Wagner Lopes. Eu tive uma experiência aqui no comercial, também em Ribeirão Preto, quando eu estava disputando a primeira do Paulista. Ele trabalhou muitos anos no Japão, né? Então ele tinha uma forma de trabalhar, né? Que ele traz muito daquele conceito japonês, né? Ele até se naturalizou lá, se eu não me engano. Chegou a jogar lá, se naturalizou porque ele jogou, inclusive, pela seleção japonesa, né? Um cara, assim, extremamente inteligente, competente. E eu via que ele trouxe, né, para a carreira dele, muito dos ensinamentos de lá. E ele se preocupava muito com essa questão do ambiente, né? Do ambiente.
Eu costumo dizer o seguinte, que o futebol, ele dá uma experiência, ele forja a gente de um jeito que você não precisa fazer muito para entender o que está acontecendo. Você chega no ambiente e já percebe. A gente tem esse sexto sentido de quem trabalhou no futebol é muito grande para perceber quando está tudo bem ou quando não está bem. Como é que você trata a sua equipe? Como é que você se preocupa? Você se preocupa com isso? O que você faz quando você sente que o teu ambiente está pesado? Já que você gosta tanto de um ambiente leve, descontraído. Como é que o Moacir reage? Eu me preocupo bastante, viu, Palmieri? Porque em ter também alguns termômetros, né? Todo treinador tem alguns termômetros dentro da equipe. Tem alguns atletas que você, mesmo chegando para assumir um trabalho, você acaba ou encontrando um atleta que jogou com você, ou que o jogador sabe, foi seu adversário, ou sabe que o mercado acaba comentando, o professor gosta de ter um feedback de algumas coisas e tal. Eu acho super importante você ter esses termômetros, e como eu já tive de jogadores que chegam perto de mim e falam, professor, pô, treinamos muito hoje, cara, amanhã dá uma segurada, ou então dá uma soltada no pessoal e tal, tal. Isso aí, isso chama-se parceria, solidariedade. Isso não é trairagem, entendeu? Tem treinador que acha isso uma afronta, né? Eu não acho de forma nenhuma. Desde que eles façam aquilo que eu estou querendo no jogo, você entendeu? A semana você ganha, na minha visão, você ganha o jogo durante a semana. E o bom ambiente é fundamental, desde aquele momento, né, do início da semana até o pré-jogo. Ali, você tente mais ou menos, você tem um feeling, opa, hoje a coisa vai rodar bem. Ah, não, opa, não está legal. Aí você chama esses termômetros também, porque esses termômetros servem para te balizar lá a hora de, vamos fazer hoje trabalhando muito exaustivamente a parte tática, vamos dar uma soltada, vamos fazer um, dois toques, vamos fazer não sei o quê. Tudo bem, só que tá completa o seu conteúdo que você tinha para o jogo, já completou, porque às vezes também a gente às vezes erra um pouco, né, Palmeiras? Às vezes a gente já tem a coisa feita e está querendo um perfeccionismo muito grande que ele não é inerente das coisas que os jogadores querem. O jogador ele quer o conteúdo, ele quer ser comandado, mas ele quer uma parceria também com você. Ele quer correr por você, mas quando ele tiver um problema também, que ele não está legal, eu particularmente, eu sou assim, cara. Tem que deixar os problemas fora lá do portão do CT, porém, o jogador é um ser humano, cara. E o cara, quando ele não está legal, está com algum problema particular, eu falo com ele, você tem que vir no clube e fazer a sua obrigação, porém, vai dar um trote, ou vai lá na massagem, vai na musculação, mas não vem para o campo. Se você não está com a cabeça boa, e esse feeling aí, o fato de termos passado por todo esse processo aí, né, ele ajuda bastante, cara. E isso independe do nível, tá? Isso independe. Problema, eu costumo dizer que o time grande e o time pequeno, cara, o trabalho que você leva como treinador, que você entrega como treinador, ele é praticamente o mesmo. A diferença é a dimensão, entendeu? Se eu for treinar hoje o Flamengo, eu vou dar os conceitos do Moacir Júnior, o modelo de jogo dele, vai ser muito, muito similares àqueles que eu estou usando nos meus clubes, entendeu? Só que, lógico, que a dimensão ela é muito maior de um problema, a dimensão de qualquer coisa, ela difere muito disso. Mas a sua formação, aquilo que você tem, a obrigação que eu acredito que o treinador tem, que é de organizar a sua equipe, cara. Você tem, essa obrigação você tem. Defensivamente, como que a gente vai postar? Ganhamos a bola, o que a gente vai fazer? Né? Naquelas situações ali, uma coisa que eu acho muito legal é dar um subsídio para os atletas, né? Tem gente que fala no terço final, chegou no terço final ali perto da área, né? Vamos colocar um linguajar mais... Chegou perto da área adversária, faz o que vocês quiserem. Não, eu acho que tem que fazer o que quiser e tem que ter o subsídio do treinador. 50-50. Porque aí, se você tem alguma coisa, o cara está muito cansado, ele está muito exausto do jogo, ele vai lembrar, opa, o professor me deu ali uma jogadinha, ali uma situação, um escape, né? Então, eu acredito que isso aí é a nossa missão, a nossa obrigação de organizar a equipe. E agora, você tem, na minha visão, quem não tem hoje, século XXI, uma certa
mobilidade aí nos seus pensamentos e no encaixe do seu trabalho com os seus atletas, você está fadado aí a ter sérios riscos, eu acho. Esse relacionamento ele tem uma linha muito tênue entre a liberdade e a falta de respeito. Vou dar um exemplo. Conversando com o professor Oswaldo aqui, e foi top a conversa, você assistiu, eu não tive tempo, mas eu ia perguntar para ele o seguinte, ele disse que o sucesso que ele teve no Japão foi porque ele disse que tudo que ele ensinava era absorvido assim de uma maneira absurda pelo jogador japonês. Que eles eram muito sedentos com aprendizado e muito disciplinados em relação a cumprir aquilo que era determinado. Você falou aí, eu entendo 100% quando você diz que esse relacionamento com o jogador é uma troca, mas o próprio Oswaldo, e ele deve ter sentido muito isso, porque ele é um cara disciplinador, ele é um cara super elegante, um gentleman, um cara de outro nível. Você vê, ele é outro nível. Aquele episódio que ele sofreu com o Ganso lá no Fluminense, por exemplo, eu estou falando Ganso, mas se você tirar o Ganso, tem o Pedro, Joaquim, todo treinador, em algum momento, encontra esse tipo de perfil nas equipes que ele dirige, né? Do jogador arredio, que não se enquadra naquilo que o treinador... Por isso eu perguntei a questão como é que você lida com a sua equipe quando você sente que o clima está pesado, não está bom. Como é que você, que é um cara de conversa, é um cara que é um treinador que dá essa liberdade, como é que você lida com essas situações dentro do seu grupo, quando o jogador, você identifica que tem um jogador que no futebol a gente chama de laranja podre, né? Que é o cara que está sempre reclamando, puxa para baixo o resto dos colegas. Você cuida também desse... Porque, cara, eu acho a vida de treinador muito difícil. Você tem que montar o time, tem que cuidar de 30 cabeças, 30 personalidades, 30 homens diferentes, cada um chega de um jeito para trabalhar. Essa é a parte mais difícil. Moacir, você é um profissional, você passou, cara, e tem passado por tantos clubes, em tantas divisões, são tantas experiências. Eu estou vendo a lista aqui: Ipatinga, Estrela do Norte, Comercial, Vila Venense, Bahia, Social, Tupi, Paulista, Ipatinga, Vila Nova, Democrata, Uberlândia, Curitiba, Tupi, Vitória da Conquista, Tombense, América Mineira, ABC, Náutico, Criciúma, Boa Esporte, Linense, Tombense, Botafogo de Ribeirão, fez excelente trabalho aqui em Ribeirão Preto, Cuiabá, Linense, Volta Redonda, excelente trabalho lá no Volta Redonda, América de Natal, sagrou-se campeão, Portuguesa, e agora você está no 13. Cara, me explica, como é que faz para trabalhar tanto, com tanta gente diferente, e conseguir se manter no mercado, um mercado tão competitivo, tão difícil? Porque se engana quem acha que quem passa por muitos clubes, essa é uma condição para ele se manter no mercado. A gente tem histórias aí de colegas que infelizmente passaram, foram embora e não conseguem ficar no mercado. Qual o segredo, Moacir, para se manter num mercado tão difícil, tão competitivo, num ambiente tão arredio? Porque uma coisa deve ser dita, a gente sabe que a trairagem, o mal profissional, ele está da Série A até a Série D. Ponto. A gente sabe disso. Mas, por experiência, você sabe disso melhor do que ninguém, essa gangorra que você tem enfrentado na sua carreira, ela é muito difícil. Por isso que eu falo que você é um Highlander. Como? Como que você consegue sobreviver arrancando a cabeça dos adversários aí com a sua espada? Me conta essa história. Bom, Palmieri, gestão, né? Gestão de tudo, né? Gestão de um universo, vamos colocar assim. Porque quando você fala de gerir, não é você fazer a gestão dos seus jogadores apenas, né? Quando você está dentro de um clube, é ilusão sua achar que só o resultado e só os jogadores, né? Aliás, eu aproveito essa oportunidade ímpar, né, de conclamar aí os nossos companheiros, principalmente os mais renomados, para a gente mudar um pouco também esse discurso. Futebol é resultado, futebol... Tudo bem, futebol é resultado, mas nós temos que tentar mudar um pouco isso, principalmente a partir do momento que nós tivermos dirigentes que possam avaliar o nosso trabalho de uma forma correta, e não só pela rede social, e não só pelo resultado propriamente dito. Às vezes o time está jogando muito, está jogando certinho, está perdendo o jogo de 1-0, está empatando.
Pô, empatou 3 jogos aí e quer trocar o treinador, cara. Ah, por quê? Ah, porque o futebol é resultado. Tá errado. Entendeu? É difícil de mudar essa cultura, mas nós temos que começar a botar uma sementinha para implantar. Agora, com relação, vamos lá, a sua pergunta, e muito pertinente, questão da gestão não só dos atletas, a gestão do roupeiro, do massagista, um bom relacionamento com a imprensa, que não seja muito aberto, como não pode ser, mas também que não seja fechado demais. Você é sempre buscar um meio termo nisso aí, né? Então, assim, eu particularmente, todos os clubes que eu dirigi, que foram mais de 20, eu entro pela porta da frente, eu entro pela porta da frente. Uma coisa que meu pai, meu falecido pai, me ensinou. Sempre entre pela porta da frente e saia por ela. Nunca, então, não ter uma postura de desequilíbrio, ou de deselegância, ou de falta de profissionalismo, que te tire, né, o respeito e o mercado. Então, além de modéstia à parte, amar o que eu faço e saber organizar uma equipe, né? Eu já tive aí como adversário o Luxemburgo na semifinal do Mineiro, que ele pediu, pelo amor de Deus, para o jogo acabar. Ele no Atlético e eu no Democrata. Vou te dar alguns exemplos, vários exemplos. A gente já ganhou do Atlético Mineiro com o Tombense, foi o segundo clube a ganhar no Horto do Atlético, na época, dirigido pelo professor Paulo Autuori. Então, são muitos feitos, se eu for enumerar aqui também, são muitos feitos que vão te fazendo, vão te abrindo portas. Consolidando no mercado, né? Vai consolidando no mercado, né? Exatamente. Só que assim, né, Palmieri? Eu, de 2006 a 2016, eu fiz praticamente, eu dirigi todos os clubes de Minas Gerais, com exceção do Atlético Cruzeiro. Do América Mineiro para cá, e diga-se de passagem, foi o grande momento da minha vida, que a gente liderou a Série B e depois perdemos 21 pontos por uma questão jurídica. Contrataram um jogador irregular. Então, era naquele momento ali que era o momento do pulo do gato, de tornar o América muito grande e de surfar naquela onda. Naquele momento eu tive propostas do Atlético Paranaense, de muitos outros clubes, e eu preferi ficar no projeto do América e acabou que teve esse problema. Então, mas isso, para mim, foi uma mostra, entendeu? Que cada um também tem a sua função aqui nesse mundo. Não é só de Luxemburgo, aí, que é mega campeão, que vive o futebol. E também não é só do treinador, com todo respeito, do Ibis. Pô, então, assim, a prateleira, né, cara, o futebol te dá essa oportunidade de você estar hoje num pequeno. O basquetebol, o voleibol, geralmente não, porque o melhor sempre vai ganhar do menos. Agora, eu já ganhei muito, já competi muito com essas equipes. E quando eu senti que o ambiente estava um pouco pesado, eu sempre parti para esse lado aí que eu te falei, o lado do diálogo, e tentando, esses jogadores que você falou aí das ovelhas, cara, eu sempre fui dando atribuições a eles. Sempre dando atribuições a eles. Às vezes eu sentia que o cara ele sentava no banco, ele estava muito chateado, eu chegava perto dele e falava, vem cá, botava meu campo, né, tático, faz aqui para meu adversário que eu vou olhar o meu time um pouquinho aqui. Eu dava uma atribuição para ele ficar mais chateado ainda, mas aí ele interagia. Ele falava, opa, eu não posso estar, né, tão fora. E você monitorando, né, cara, monitorando as atitudes dessa pessoa, porque acho que não é só no futebol, acho que também no serviço público, em outros departamentos aí, tem muita gente que está sempre insatisfeito, né? Então você tem que tentar puxar. Eu acho que eu tenho, cara, acho que eu tenho uma aptidão muito grande nessa questão de fazer os elos, né? Eu falo que o elo gigante e o pequeno elo da corrente, eles têm a mesma importância, porque se romper o gigante ou o pequeno, acabou. Então eu costumo colocar isso muito para os jogadores, para dar importância aos que estão jogando, aos que não estão jogando, e falo também, tem total direito de ficar insatisfeito por não estar sendo utilizado, mas tem total obrigação no contrato. Eu nunca vi, né? Não sei se você já viu, no contrato do cara, ele fazer um contrato dizendo que ele vai ser titular absoluto, ou então nunca me apresentaram, né? De repente o presidente fez e não me apresentou esse contrato.
Então são coisas que a gente lida e conversa com eles, entendeu? Sempre orientando, né? Porque o futebol, né, Palmeiras? Eu queria fazer uma constatação para você aqui que eu li no livro Futebol e Seus Fundamentos. Paulo Sérgio Martins, o autor. Cara, impressionante. A FIFA, há uns 5 anos atrás, ela soltou uma estatística extraoficial que 500 milhões de pessoas no mundo, cara, tá envolvido direto ou indiretamente com o futebol. Então, assim, isso significa o quê, cara? Significa um terço ou uma coisa, essa é uma coisa espantosa. Em cada 20 seres que estão no planeta Terra, aí, geralmente, ele está envolvido com o futebol, ou direto ou indiretamente. Então, é uma coisa que a gente, como você falou, nós temos que estar muito preparados, realmente, porque envolve a paixão. Quando tem uma Copa do Mundo, né, mexe com o mundo todo, e a gente tem que estar preparado aí para lidar com atletas bom caráter e também com aqueles que são difíceis, e aí isso também faz parte da nossa atribuição também, né, cara? É tentar melhorar. Não é só chegar e pegar uma laranja podre e manda embora. Às vezes faz parte a gente tentar, desde que ele não perturbe tanto a ponto de conturbar e acabar com o teu trabalho, né? Então isso aí, acho que a vida vai trazendo essas experiências, e a questão do Ganso que você citou aí é lamentável, né, cara? Porque o Oswaldo é dessa linha aí, da linha do diálogo, da linha da orientação. Então, aquilo que o Muricy falou, na época, o próprio René Simões, todo mundo, né? O Muricy teve um momento com o Neymar, né? E aí depois o pessoal falou aí, pô, tá criando um monstro aí, todo mundo foi para cima dele para ver se ele baixava um pouquinho, né? Baixava um pouquinho a tonalidade e se resguardasse um pouco mais. Então, assim, fez parte ali. Ali o Muricy ajudou, o professor, todos que fizeram parte, né? O professor Dorival Júnior, todo mundo ali foi fantástico para que não se criasse um monstro, para que ele fosse aquilo que ele é hoje, mas que agora ele, dono do seu nariz, né? Ele faça aquilo que ele achar melhor. Qual o seu grande sonho agora, professor? Você está aí no 13 de Campina. Qual o grande desafio que você teria imenso prazer de... O que você busca na sua carreira ainda? O meu sonho é ser campeão onde eu estiver. Eu fui campeão ano passado com a América de Natal, chegamos numa situação muito difícil. Esse ano, o 13 tem 9 anos que ele não ganha um título. É um time grande, um time de uma torcida fantástica, fantástica. Então, assim, se eu conseguir proporcionar isso para essa torcida e para a minha carreira de ser bicampeão no Nordeste, eu gostaria, o meu sonho, Palmieri, é fazer o que eu amo. Meu sonho é treinar, é entrar dentro do campo, é fazer E se você perguntar também do meu sonho, é ver o futebol brasileiro melhor, ver um futebol brasileiro mais organizado fora de campo, tá? Porque aí vai dar subsídio para os nossos treinadores, que são excelentes, né? Não existe o treinador de fora, de dentro, não existe o de cor ou o mais claro, mais escuro, mais novo, mais velho. Existe o bom e o ruim, entendeu? Então eu procuro, né? Tem até aquela série aí do The Good Doctor aí, eu procuro ser um bom treinador e deixar a vida levar aí, deixar que Deus trace os caminhos, né? Faça a tua parte e espera aí que ele vai ajudar. Então eu sou um cara extremamente feliz com aquilo que eu faço e hoje eu estou muito feliz onde eu estou, mas eu espero que estar em degraus mais altos aí em breve. Eu queria que você mandasse um alô para a torcida aí do 13, né? Dá um toque para eles aí, o que eles podem esperar de você nesse resto de competição e na competição que vai iniciar aí, e depois deixar você à vontade para se despedir do pessoal aí que nos acompanhou na live, passou rápido, viu? 50 minutinhos já. Fica à vontade, boa. Qual o recado para o torcedor do 13? O recado é dia
22 já temos jogo, né? Mas hoje, foi marcado hoje, dia 22 já tem o retorno, certo? Então vamos dentro dos conceitos dos órgãos sanitários aí, se não for permitida a presença, vamos acompanhar via, o clube vai fazer uma via aí, seja Facebook, seja de alguma forma. Eu espero que o torcedor esteja junto conosco, porque é um ano muito importante. A gente chegou aqui com um espírito muito forte para mudar esse momento, e foram 2 vitórias consecutivas, depois teve a parada. Mas vamos esquecer essa parada, vamos trabalhar forte para que possamos dar sequência nisso e conseguir quebrar, né, essa hegemonia aí, essa escrita de tantos anos, porque é um clube que merece, uma torcida que eu tenho visto na rua, sentido muito a força dela, e eu espero que a gente consiga o título esse ano, que seria muito importante para todos nós. E com relação ao meu recado, Palmieri, eu queria era isso, que todo mundo aí da nossa federação vamos fazer com amor, vamos fazer cada vez mais forte, né? Queria parabenizar aí você, agradecer de coração pelo convite, né? Fazer parte de um grupo selecto e ter esse convite hoje, para mim foi uma honra muito grande, mas como eu te falei, né? Eu já estou muito descolado, muito preparado, me senti super à vontade, tá? Um beijo no coração de todos os treinadores, e que a gente possa aí, nesse pós-pandemia aí, fazer muito pelos nossos clubes, pelo futebol brasileiro, pelos torcedores. Vamos fazer a coisa melhor e cada vez mais forte aí com relação a tudo que a gente tem de bom. Os treinadores de futebol brasileiros são fera e essa competência tem que ser botada para fora aí com alegria. Eu vou terminar dizendo assim, como você mesmo diz, eu desejo a você uma competição maravilhosa, que o 13, assim como você fez seu último trabalho no América com título, aqui no Botafogo de Ribeirão, fez milagre aqui, eu sei que eu acompanhei de perto, os outros times que você passou, que você teve realmente, livrou muito o time de rebaixamento, conseguiu fazer história por onde passou. Eu vou dizer para você assim, quero ver você na prateleira de cima. Você diz assim, Palmieri, tem que ter os caras na prateleira de cima, pegada demais também. Não, eu quero ver você na prateleira de cima, porque eu sei que você tem competência de sobra, você também é apaixonado pelo que faz. Que Deus te abençoe aí, que você tenha muito sucesso, e a gente vai trocando figurinha para a gente poder estar sempre acompanhando o teu trabalho, e você voltar aí mais vezes para a gente falar um pouco mais dessa competição aí. Vamos trazer outros colegas. Quinta-feira, hoje é quinta, terça-feira a gente vai falar com o Péricles Chamusca, que está lá no Oriente, né, no Oriente Médio. Ele vai vir também aí trazer algumas novidades para a gente, e a gente vai marcando sempre os colegas aí de todas as prateleiras, boa, beleza? Sensacional, Palmieri, sensacional, parabéns aí para você, obrigado ao pessoal da nossa direção aí, que com certeza, né, aprovou aí o nosso nome para participar, e vamos ficar firme aí também, vamos fortalecer nossa federação, tenho certeza disso. Fica com Deus, amor. Boa sorte aí, viu? No primeiro jogo aí, depois do Covid-19. Valeu? Obrigado, Palmieri. Tudo de bom. Mata os bichinhos aí. Fica com Deus, cara. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu.